Podemos começar? Podemos. Bom, boa tarde a todos. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vladimir Correia, sou defensor público federal, vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, a ANADEF, e queria agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas, e dizer que estamos aqui hoje reunidos para celebrar o Dia Nacional da Defensoria Pública, né, o Dia do Defensor Público. Apesar, né, de infelizmente não podermos estar presencialmente reunidos numa cerimônia, como gostaríamos, né, devido à crise da pandemia que assola o nosso país, temos que fazer eventos virtuais, estamos nos adaptando a isso. Mas não poderíamos deixar de passar batida essa data, que é muito importante, a gente sabe da relevância do tema. Eu costumo dizer que em momentos de crise, né, as mazelas e os problemas sociais, eles se afloram, eles se explicitam e até se intensificam. E é nesse momento que o defensor público se torna ainda mais importante, mais relevante para resguardar os direitos daqueles que mais precisam. E tem sido assim nessa pandemia. Os defensores têm atuado de forma aguerrida, com todas as dificuldades que nós temos visto, mas não têm fugido à luta, né, com muita determinação, com muita garra. Nós temos tentado dar o máximo possível uma resposta à sociedade e resguardar, né, proteger aqueles mais necessitados. Por isso fizemos esse encontro hoje para ressaltar a importância da Defensoria Pública e trouxemos, né, algumas pessoas gabaritadas, especialistas de renome, para falar sobre temas relevantes da Defensoria Pública. Nós vamos falar, eu vou apresentar, né, os nossos palestrantes hoje, aqueles que vão falar um pouco, depois eu passo a palavra a eles, mas primeiro deixa eu apresentá-los. Nós temos o Alon Feuerwerker, diretor da política da FSB, trabalhou na Folha de São Paulo, no UOL e no Correio Brasiliense, foi subchefe de assuntos parlamentares da Presidência da República e consultor de política e comunicação na iniciativa privada em campanhas presidenciais. Ele vai falar sobre o cenário político e econômico durante e pós a pandemia. Teremos também, né, o nosso juiz, o doutor Marcelo Semer, juiz de Direito do Estado de São Paulo, escritor, doutor em Direito Penal e Criminologia pela USP, membro e ex-presidente da Associação dos Juízes para a Democracia e colunista na revista CUT. Ele vai falar sobre a atuação da Defensoria durante a pandemia. E teremos, por fim, né, encerrando, a minha amiga, minha irmã, minha companheira de luta, a Defensora Pública Federal, a doutora Luciana Dietz, que é a nossa presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos Federais, da ANADEF. Então, no final, nós iremos abrir para algumas perguntas, uns 10 a 15 minutos, peço que cada palestrante, né, fale dentro de 15 minutos, para que a gente possa também, ao final, abrir para perguntas e para as respostas. Então, já inicio passando a palavra para o Alon Feuerwerker, que é o diretor da política da FSB. Eu peço também, pessoal, antes dele iniciar, que desliga o microfone, por favor, para não dar nenhuma interferência, tá bom? Bom, boa tarde a todos, boa tarde o pessoal da ANADEF, muito obrigado pelo convite, Luciana, Vladimir, Marcelo, é um prazer aqui estar dividindo essa reunião à distância com vocês. Eu vou falar um pouco do cenário político. Eu fico imaginando como é que deve ser o sujeito ser analista político, sei lá, na Finlândia, né? Ou em Luxemburgo, né? Deve ser uma monotonia, né? Aqui no Brasil, a gente sempre pode agendar uma reunião como essa, que entre o agendamento da reunião e a reunião em si, já vai acontecer tanta coisa que não vai faltar matéria-prima para a gente discutir, né? Então, a única preocupação que eu tenho é de, enquanto eu estou falando aqui, acontecer alguma coisa que vá contra o que eu estou dizendo, mas é um risco que a gente tem que correr, né? Eu caracterizo a situação política no Brasil como uma situação política disfuncional, né? A gente tem, na verdade, um Estado que entrou em situação disfuncional. Por quê? Porque você não consegue ter uma ação coordenada. Veja, a Constituição diz que os poderes têm que ser independentes e harmônicos, né?
A parte do Independentes até que está razoável, mas a parte do Harmônicos simplesmente não está funcionando. Isso é uma situação, isso cria uma situação muito grave no momento de pandemia, no momento de epidemia, porque a gente deveria, e quando eu digo deveria, não é uma coisa ingênua, naíve, a gente vê em vários países. Outro dia, por exemplo, eu vi uma entrevista coletiva na Argentina, né? Então tinha o presidente da República, o governador da província de Buenos Aires e o prefeito da capital federal. O prefeito da capital federal é oposição ao presidente da República e ao governador da província de Buenos Aires, mas estavam ali os três sentados numa entrevista coletiva. Você imaginar no Brasil uma entrevista coletiva do presidente com os governadores que são de partidos que fazem oposição a ele, e com prefeitos que eventualmente podem fazer oposição aos dois, é uma coisa inimaginável, né? Então, nós estamos vendo uma situação em que o Estado, pela falta de harmonia, não só entre os poderes, né, mas pela falta de harmonia entre os níveis de um mesmo poder, que é o poder executivo, o nível federal, o nível estadual, o nível municipal, ele entrou numa situação disfuncional. Isso faz o quê? Isso gera o quê? Gera que nós entramos desorganizadamente na pandemia e muito provavelmente nós vamos sair desorganizadamente. O que eu chamo de entrar desorganizadamente? Eventualmente, medidas que foram tomadas unilateralmente pelo governador A, ou pelo prefeito B, ou pelo presidente da República, poderiam ter sido evitadas ou mais bem discutidas se houvesse uma coordenação entre esses agentes, né? Isso é um problema. Agora, o problema maior é que nós, muito provavelmente, vamos sair do isolamento social em algum momento, dos lockdowns, das medidas restritivas, nós vamos sair de maneira desorganizada, ou seja, em vez de os critérios técnicos e epidemiológicos presidirem a ação das autoridades, muito provavelmente o governador X vai insistir na medida Y porque ele quer eventualmente confrontar o presidente da República ou porque não quer dar o braço a torcer, e o presidente da República do lado dele a mesma coisa, preocupado com o desgaste político dele. A preocupação é o seguinte: quem é que está olhando nesse momento para as necessidades da sociedade em função dessa pandemia? Quem é que a gente pode dizer que é a liderança política nacional que está olhando para as necessidades da sociedade diante dessa pandemia? É muito difícil, é uma situação muito difícil, né? Então, eu vejo que o Estado brasileiro entrou, como se fosse uma soma aleatória de vetores, né? Cada um vai apontando para o lado, a hora que você faz a soma de todos os vetores, a soma é zero. E, infelizmente, a gente muito provavelmente vai pagar essa conta em número de óbitos, né? E em colapso do sistema de saúde. Veja, essa é uma doença, a Covid-19, que ela não está perfeitamente definida, analisada, não se sabe exatamente como ela funciona. O avião está sendo consertado em pleno voo, né? Então, sempre haveria uma margem de erro e uma margem de incerteza. Só que talvez a margem de erro e a margem de incerteza aqui no Brasil elas sejam maiores do que em outros países, né? Porque nos outros países, bem ou mal, você vê uma autoridade central com autoridade, né? Seja para um lado, seja para o outro, né? Seja para impor o isolamento social ou para não impor o isolamento social, né? E aí cada país vai pagar o preço das suas escolhas, mas o que a gente vê no Brasil eu não chamo de caos, eu tenho uma certa resistência a usar as expressões caos, crise, porque tudo virou caos e tudo virou crise. Então, se tudo é caos e tudo é crise, então nada é caos nem crise, né? Mas a gente vive uma situação de um estado disfuncional, né? Então, isso realmente me preocupa, e aí a atuação de vocês, da Defensoria Pública, né, de resguardar e de defender aí os direitos das pessoas, né,
sem dúvida, é uma atuação muito importante, né? Se bem que eu me preocupo também com outro aspecto, que essa disfunção estatal, ela abre espaço para uma hiperjudicialização, né? Que é uma outra preocupação que eu tenho também. Então, eu não quero fulanizar a crítica, mas, por exemplo, um governo de Estado, eventualmente, ele pode sentar, fazer um planejamento, analisar os dados, ver o que tem de leito de UTI, ver como é que está a curva da doença, toma uma decisão. Aí vai uma primeira instância aí do judiciário e simplesmente toma uma decisão oposta a ele, porque o juiz, claro que alicerçado nas convicções dele, nos elementos que estão à disposição dele, né? Estou entrando aí na seara do Marcelo, né? Espero não falar nenhuma besteira, e se eu falar, ele vai me corrigir. Mas você tem uma invasão de atribuições. É claro que as pessoas têm o direito de se defender, de recorrer à justiça em qualquer situação, mas é preciso um pouco de bom senso, né? É preciso um pouco de bom senso. Por exemplo, aqui em Brasília, nós temos uma situação que me parece razoável. Eu não quero nem falar, porque vai que piora, né? Mas é uma situação razoável. A curva de óbitos não é uma curva exponencial como está sendo em outros lugares. E, aparentemente, o governador que decretou o isolamento social muito cedo, né, começa a elaborar medidas para abrir a economia, que também é uma coisa importante. Aí vai um juiz ou uma juíza de primeira instância e decide unilateralmente o cronograma da volta, como as coisas têm que funcionar, deixar de funcionar. Será que isso é uma atribuição da justiça? Né? É uma dúvida que eu tenho. Eu tenho essa dúvida, é uma dúvida sincera. Espero que vocês, que são aí do ramo, especialmente o doutor Marcelo, me respondam e eu saia daqui sem essa dúvida, entrando com a dúvida e saindo sem a dúvida, né? Então, nós temos esse problema. E temos também um problema de ordem política. Qual é? O sistema político no Brasil, ele é muito peculiar, porque o presidente da República nunca consegue eleger uma maioria parlamentar que dê apoio a ele. Ele tem que negociar essa maioria parlamentar sempre depois da eleição, né? Então, quando as pessoas estão a favor, estão contra o governo, isso é muito legal, porque o governo está sempre numa situação de instabilidade, né? Aí, quando as pessoas são a favor de um determinado governo, elas começam a perceber que isso é um problema. Então, o presidente Bolsonaro, para o bem ou para o mal, está enfrentando o mesmo problema que todos os presidentes anteriores enfrentaram, talvez a exceção do Sarney, desde a redemocratização. Mas desde a volta das diretas, em 89, nenhum presidente conseguiu se eleger, elegendo junto com ele uma maioria parlamentar. E tem que negociar uma maioria parlamentar ao longo do mandato, né? Diferente de outros países. Diferente de países presidencialistas, inclusive. E aí, quando aparecem os problemas, o governo passa a ser alvo de uma ofensiva política. Foi o que aconteceu com o Collor, foi o que aconteceu com o Itamar, foi o que aconteceu com o próprio Fernando Henrique, depois com o Lula, depois com Dilma e depois com o próprio Michel Temer. E agora está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele está pressionado em 3 frentes, né? Ele tem uma série de pedidos de impeachment feitos contra ele no Congresso. Ele tem um problema ao nível do Supremo Tribunal Federal, que é o inquérito relativo às acusações do Sérgio Moro. E tem um problema agora, um problema potencial no TSE, em função dessas últimas declarações do Paulo Marinho, né, que foram publicadas na imprensa aí no último fim de semana. Então você vê que ele está pressionado em 3 frentes. O TSE ele não consegue resolver no Congresso, mas impeachment e problemas no Supremo ele consegue resolver no Congresso, porque são os legisladores que têm que dar autorização para um eventual processo por crime comum. O Supremo não pode, se não me engano, aceitar a denúncia sem que
a Câmara dos Deputados, e aí eu não sei se o Senado também tem que se manifestar, mas eu tenho certeza da Câmara dos Deputados, autorize o recebimento dessa denúncia. Então, o governo está empenhado na formação de uma base parlamentar, né? E a formação de uma base parlamentar ela tem que se dar necessariamente com a divisão de poder, né? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Para falar de questões práticas, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, né? Mas devo ter uns minutinhos ainda. Eu tenho quanto, Lu? Tem 5 minutos. Ah, então. Você não sente em nenhum setor político nenhum grande entusiasmo pela saída do Bolsonaro, por diversas razões, né? A primeira razão é que o mundo político não existe entusiasmo pela troca entre o Bolsonaro, do Bolsonaro pelo vice-presidente Mourão, porque os políticos preferem lidar com o governo que tem problemas e que enfrenta dificuldades do que um governo que partiria sem problemas e sem enfrentar nenhuma dificuldade, né? A segunda razão é que, tirando alguns detalhes, talvez a política externa, alguma coisa mais relacionada à política externa mesmo, a oposição não vê muita diferença entre o que é o governo Bolsonaro e o que seria o governo Mourão. Eu não sei se isso é justo, injusto, certo ou errado, mas não há entusiasmo por essa troca, né? Você lembra que no governo da Dilma havia um grande entusiasmo do PSDB e do PMDB no final do governo pela troca, porque assumiria o Temer, que seria uma mudança radical do grupo político no poder, né? Nesse momento você não vê nenhum entusiasmo nessa troca do Bolsonaro pelo vice-presidente Mourão. E um outro aspecto também é que o presidente Bolsonaro, conforme indicam todas as pesquisas, ele mantém o apoio de cerca de 30%, um pouco menos de um terço, em torno de um terço do eleitorado. E se você olhar, um terço do eleitorado é o que ele teve no primeiro turno da eleição, porque ele teve 46% do voto válido. Mas como você teve praticamente quase um terço ali de gente que não foi votar, voto branco e voto nulo, esses 46% do voto válido correspondia talvez a um terço do eleitorado, né? Tem de ver os números exatos, mas é mais ou menos isso, né? Então, a fatia de mercado que apoiava, e não estou falando do mercado financeiro, estou falando do mercado eleitoral, a fatia de mercado que apoiava o presidente Bolsonaro no primeiro turno da eleição continua apoiando ele, né? E é muito difícil você remover um presidente que tem 30% de popularidade, além do mais, numa situação em que você não tem rua, né? Você não tem como criar fatos políticos na rua, porque só quem está indo para a rua é quem é a favor do Bolsonaro. O pessoal que é contra o Bolsonaro está, dentro do possível, respeitando o isolamento social, né? E seria uma contradição flagrante se essas pessoas que respeitam o isolamento social decidissem sair à rua simplesmente para trocar o governo. Então, nesse momento, e quando eu digo nesse momento, é nesse momento mesmo, porque não sabemos se o ministro Celso de Mello vai divulgar o conjunto do vídeo da reunião ministerial, não sabemos se o empresário Paulo Marinho tem provas do que ele afirmou à Folha de São Paulo, não sabemos se o ex-ministro Sérgio Moro tem algum outro elemento de prova ou o que ele de fato apresentou ali na Polícia Federal. Então, como eu disse no começo, a conjuntura política brasileira ela oferece uma caixinha de surpresas, né? Ou melhor dizendo, um trem fantasma, né? Cada curva você leva um susto, né? Então a gente tem que ter cautela, mas nesse momento o quadro que eu vejo é um quadro em que o menos provável é que haja uma troca de governo e o mais provável é que continue havendo esse conflito, né? Essa disputa e essa tensão forte entre os poderes. Até porque em setembro
se não me engano, né, o presidente Dias Toffoli vai ser substituído pelo futuro presidente, ministro Fux, né? E a gente sabe que são dois temperamentos bastante distintos, né? O presidente Toffoli, ele tem um temperamento muito, não digo conciliador, mas de acomodação de conflitos, né? E eu não sei como é que vai ser isso na presidência do ministro Fux. Vamos esperar. E também, em fevereiro, troca a presidência da Câmara. Acho pouco provável que se consiga aprovar uma emenda constitucional que permita ao Rodrigo Maia, aí se não me engano, um quarto mandato, né? Acho que esse aqui é o terceiro. Ele teve um mandato tampão ali na saída do Eduardo Cunha, depois se elegeu na sequência e agora se elegeu de novo na mudança da legislatura. Então, para continuar, precisaria de uma emenda constitucional, precisaria alterar a Constituição. Então, a única certeza que nós podemos ter é de que nós temos que esperar os acontecimentos, né? Porque eles têm reservado muitas surpresas. Mas, no momento, a minha avaliação é essa. Eu acho que eu gastei o meu tempo aqui, se é que eu não estourei. Agradeço novamente ao convite da DFAI e estou aqui à disposição de vocês para as perguntas e para debater com os outros participantes. Gostaria de agradecer a análise extremamente pertinente, interessante, feita pelo aluno. Peço que aguarde até o final, que podem surgir perguntas e iremos colocá-las aqui. E, realmente, essa instabilidade, eu diria assim, como foi colocada, política, ela gera, no campo do direito, uma hiperjudicialização. Achei até o termo muito bem colocado, e na Defensoria Pública, uma preocupação que nós estamos tendo, principalmente os defensores que atuam na tutela coletiva, na qual eu me incluo, é de uma atuação coordenada e articulada nacionalmente, exatamente para evitar tanto essa hiperjudicialização, né, repetição também de demandas, como para trazer mais eficiência à nossa atuação, porque muitas vezes uma atuação judicializante exagerada pode trazer até reflexos negativos dentro desse quadro. Então, agradeço aí ao aluno. Vou passar para o nosso próximo palestrante, né? Ele que é juiz de direito, é escritor, ele dispensa comentários, na verdade. Eu queria qualificá-lo como amigo da Defensoria e da ANADEF. Não sei se ele aceita essa qualificação, mas eu quero que ele saiba que ele é muito bem quisto pelos defensores públicos, que é o doutor Marcelo Seimer. Marcelo, tem que ligar o microfone. Oi. Pronto. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns, né? Hoje é o dia do defensor público, então, tirando o Alon aqui do quadradinho, todos merecem parabéns aí. E eu sei, Vladimir, que quando chega maio, quando chega essa época de maio, eu já sei que eu vou ser procurado pela Defensoria. Deixo até alguns dias assim em branco, assim, essa época aí. Ontem eu falei com o pessoal da Defensoria do Ceará, e, em geral, é que agora não dá mais para viajar, mas em geral eu tô, a Luciana sabe disso, pipocando de um lugar a outro quando chega em maio. Então, a Defensoria me trata com muito carinho, e é um carinho que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar que a Defensoria é meu melhor habitat no meio jurídico, até porque os promotores nunca me convidaram e os juízes já deixaram de me convidar faz um tempo. Então, na verdade, é um pouco daquilo que me sobrou aqui. Para mim é um prazer também estar na mesma mesa aqui do Alon Ferverca, que eu conhecia muito tempo atrás, né? Como não vou dizer quanto tempo, ele não ficar chateado aí, mas enfim, como um grande jornalista, e tenho acompanhado. Só não estava, fazia muito tempo que eu não ouvia a sua voz, mas lia bastante aí e já deu uma amostra do que a gente pode esperar ou não esperar, né, do nosso futuro. Também um abraço aí para o Vladimir e agradecer a Luciana por ter feito esse convite, né? Quando a Luciana convida, dificilmente eu recuso, ela sabe disso já de outros tempos. Bom, me pediram para falar um pouco sobre defensoria e pandemia. Eu vou entrar um pouquinho no judiciário aí, até porque o Alon deu uma provocada, né?
Assim, em primeiro lugar, acho que é claro, entender que o momento é muito grave, né? O momento é grave, isso parece um truísmo a gente falar, um lugar comum, mas por incrível que pareça, isso é um centro de uma grande discussão aqui no Brasil, né? Começo de governo Bolsonaro, a gente viu com uma certa esquisitice, até folclore, né? Aquela anticiência que foi tomando conta, que foi tomando posse, né, em 2019, né? É o globalismo comunista que fala lá do nosso chanceler, o rock satânico da cultura, o nazismo de esquerda, ou a universidade como cultivo de maconha. A gente foi ouvindo tudo isso, de uma certa forma, e acho que até levou um pouco no folclore, eu falo as coisas da Damares que eu já esqueci aqui, mas enfim, quando a gente percebe, quando chega a pandemia, toda essa anticiência acaba tendo um impacto, digamos assim, desastroso, né? Porque agora é a hora da ciência e a gente tem uma força, e o Alon colocou isso bem claro, uma força considerável, não é apenas o Bolsonaro, né? Nós temos quase 30% de pessoas que o seguem, e não só o seguem como o admiram, seguem de uma forma fanática, né? Estão arriscando a sua própria vida. Isso, né? Hoje saiu, que estava vendo aqui no UOL, saiu um professor da Universidade Federal, salvo engano, da Universidade de Alagoas, que via todo fantasiado, camisa do Brasil, etc. e tal, naquelas manifestações contra o Supremo, contra não sei o que e tal, morreu de Covid. Ou seja, as pessoas estão se arriscando a esse ponto do fanatismo. Isso nos obriga a discutir o óbvio, né, dentro do país, e por incrível que pareça, a gente discute o óbvio, mas quem tem a última palavra sobre o óbvio não acredita nele, né? Então a gente fica numa situação extremamente delicada, e o Alon falou muito bem sobre. Eu acho que ele foi até generoso e cordial com a expressão disfuncional, né? Nós estamos uma verdadeira baderna que nós estamos vivendo aqui, e que parte disso, lógico, a partir do momento que a cabeça busca negar a realidade, todo mundo vai abrindo por outro lado. Eu não sei vocês, mas para mim eu sinto, acordo todo dia como se estivesse num grande pesadelo, né? A gente está vivendo, pelo menos da nossa geração, né? Que nós vivemos a maior ameaça biológica do planeta, e todo dia parece que a gente tem que provar que ela existe. Olha, existe, é verdade, isso acontece. Tal, não vão abrir academia, não vão abrir a barbearia agora, espera um pouco, tal. Então, assim, nunca vi uma coisa tão drástica e ao mesmo tempo tão difícil de passar. Então, acho que vou dizer que essa primeira parte aqui é a parte de um desabafo, né, que a gente tem sentido. A segunda questão que eu ia falar é que o impacto da pandemia, e isso me parece mais grave, é o impacto seletivo. Aliás, todas elas, né? Eu vi recentemente aí um podcast que estava tratando aí da febre amarela, da gripe, não sei as coisas. Enfim, todas elas atingem muito mais fortemente as pessoas mais vulneráveis. Isso aqui, e aqui ficou uma coisa até irônica aqui no país, porque a doença chega pelas pessoas que vêm de fora, ou seja, chega pela classe média alta que foi viajar na Europa, traz para cá, ou a classe alta, faz as suas festas, e a primeira pessoa que morre, parece um roteiro de ficção, né? E a primeira pessoa que morre no Brasil é uma empregada doméstica que trabalha na residência. Ou seja, a gente viu que isso atingiu primeiramente, e em grande parte, o extrato de classe média, mas quando ele se espalha, aí é que ele vai se tornando cada vez mais letal. Então, ele é seletivo porque a gente vai diferenciar quem tem acesso ao hospital privado. Eu li hoje que os hospitais reduziram 25% o salário e a carga horária dos médicos, os hospitais estão vazios, né? Tirando a parte derivada a Covid, você não faz mais cirurgia, portanto, o rendimento financeiro dos hospitais caiu muito, isso, e dos laboratórios, enfim, mas quem tem acesso ao hospital privado e quem tem acesso ao hospital público, onde a gente está vendo aqui em certos estados aí, já chegou na sua saturação, já começa a fazer aquela seleção de pacientes, né? E aí a gente percebe o impacto violento, não só no Brasil, isso a gente pode ver em países da Europa muito bem estruturados,
o impacto violento do neoliberalismo, né? Ou seja, o esgotamento dos recursos durante muitos anos ligado à área social, de saúde, grandes países que tinham grandes reservas, digamos assim, de estrutura se mostraram extremamente frágeis. A gente vai ter uma diferença entre quem tem acesso a saneamento e quem não tem, quer dizer, se a questão primordial dessa pandemia é lavar as mãos, a gente tem uma coisa primária que não consegue fazer isso, e vai agudizando problemas que, na verdade, a gente conhece, mas, em regra, normaliza esses problemas. E é bem possível que a gente vá normalizar também na pandemia, né? Estou lembrando aqui de uma entrevista do presidente, ou diretor, alguma coisa, da XP Investimentos, né? Que ele fala, bom, o pior já passou, né? No sentido de que a classe média está livre, agora o problema é a periferia, né? Então, na verdade, o pior acho que ainda está por chegar. Mas, enfim, nessa situação, me parece que o papel da defensoria é absolutamente imprescindível, porque a função da defensoria é uma função de equalização, digamos assim, ou pelo menos de tentativa de trazer os vulneráveis para dentro do Estado, né? Eu costumo dizer que o Ministério Público é o advogado da sociedade, e o defensor público é o advogado daqueles que ainda não chegaram na sociedade, né? Que não conseguiram entrar na sociedade, que estão na espera para poder entrar na sociedade. Então, e nesse momento, os vulneráveis estão extremamente mais vulneráveis. Eu vou chamar a atenção para um ponto que a mim me parece muito relevante e também porque é onde eu tenho mais ligação, né? Que é a questão carcerária, né? Quando vem a pandemia, o custo social e o custo humano do encarceramento se torna extremamente caro, extremamente opressivo. Isso porque nós sabíamos disso, né? Que temos um sistema penitenciário absolutamente abarrotado, né? Quase, as estatísticas mostram 190% de lotação, absolutamente insalubre, e que atualmente ele já é palco de transmissão de muitas doenças, né? Mas que a tuberculose ainda existe no país, em grande medida, em parte, pelo sistema prisional, e nós, durante muito tempo, normalizamos isso, vamos vivendo com o sistema prisional, nos omitindo em vários pontos, em várias esferas, e de repente chega a pandemia e fala, opa... Eu vou até tomar a liberdade de fazer uma parte, me permite uma parte? Opa, vamos lá. Isso no ápice de um período que a gente vem de alguns anos para cá de um certo furor punitivista, né? Quer dizer, então, nós estamos enfrentando esse problema nas penitenciárias num momento particularmente difícil. Desculpa te interromper, mas eu achei que devia colocar essa questão aí. Não, está perfeito. E eu digo mais, esse furor punitivista ainda não teve os seus reflexos. Por exemplo, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que deixou o Ministério da Justiça, a meu ver, muito tarde, né? Talvez teria sido melhor que ele não tivesse sequer entrado, mas ele armou uma bomba relógio, que é o projeto a lei anticrime, que em grande medida ela vai mexer no tamanho da pena e na questão da execução penal, e, portanto, daqui a alguns anos é que a gente vai sentir a expressividade desse furor punitivo. Mas, nesse momento em que tudo isso acontece, quais são as opções que vêm à nossa mente em relação ao sistema prisional, né? Porque o sistema prisional passa a incomodar, de certa forma, porque, de repente, não são só eles que vão sofrer, porque se eles começam a ter uma grande disseminação no sistema prisional, isso vai chegar aos carcereiros, e vai chegar às famílias dos carcereiros, e vai chegando às pessoas de maneira geral. Então, isso acende uma certa luz, se não pelo humanismo, talvez pelo utilitário. Mas aí a gente vem com a solução repressiva, que é justamente essa apresentada pelo Sérgio Moro. Quer dizer, em primeiro lugar, o que a gente faz em primeiro lugar? Exclui visita. Acabou visita, não tem mais visita. Tudo bem, mas sem pensar que no sistema penitenciário brasileiro, visita não é só cortesia, porque a visita traz, em grande medida, materiais de alimentação e higiene, etc., que os presos precisam, que não é fornecido pelo Estado. Então, quando você perde a visita, você perde uma série de outras questões.
E a segunda parte dessa solução repressiva é de colocar os presos, proposta que veio do Departamento Penitenciário, colocar os presos num container, né? Ou seja, vamos isolar eles o máximo possível, tratá-los como objetos, né? Como muitos de nós já acham isso mesmo, e aí a gente diminui a possibilidade de disseminação. Bom, se eles vão morrer, pelo menos que eles fiquem lá fechados e a coisa não possa chegar para nós. A solução, digamos, humanista, que é o que parte, infelizmente minoritária, mas dentro do direito está tentando trazer, a defensoria digamos assim, um ponto de vanguarda em relação a isso, é a questão da que a gente já devia ter feito há muito tempo, que é tratar a prisão como uma coisa absolutamente excepcional. Né? Ou seja, se a gente não fez isso antes, pelo menos que faça agora. Então, vem inclusive uma recomendação do CNJ, a gente tem um pessoal muito legal que trabalha no CNJ, sob a tutela do Toffoli, mas suponho eu que não necessariamente sob a orientação do Toffoli, mas enfim, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização que levou essa questão para o Conselho. O Conselho faz uma recomendação para que aquelas pessoas que estão em situação de risco devem ser, na medida do possível, liberadas, seja pela liberdade provisória, seja pela antecipação da prisão domiciliar, de livramento condicional, enfim. E o que é que faz o ministro da Justiça nesse patamar? Ele se utiliza da sua situação de ex-juiz para sugerir aos juízes que não cumpram essa orientação, né? Usa a sua força em relação a isso, e a gente já sabe disso, que existe uma enorme resistência dos juízes em cumprir isso. E eu não sei se vou fazer uma analogia que me veio na cabeça aqui agora, pode ser que seja exagerada, mas me parece muito razoável. A Luciana depois me fala o que ela acha disso aí. Eu acho que o juiz vê a prisão, de uma certa forma, como se fosse essa cloroquina. Não há nada científico que consegue mostrar em nenhum lugar, olha, a prisão vai resolver o nosso problema. Mas, no entanto, você sabe que em relação a algumas pessoas ela fica quase inevitável, na maioria das pessoas ela não tem reflexo nenhum, e os efeitos colaterais são gigantescos, são imensos, são muito piores do que o próprio remédio colocado. Mas, no entanto, é isso que a gente faz, porque esta é a coisa milagrosa. O que eu vou fazer com o crime? Prisão. Toda vez, isso que o Alan falou de furor punitivo é isso. Toda vez que a gente tem uma coisa, bom, prisão. E aí deságua em que a gente não consegue fazer isso. Eu acho que a Defensoria tem, pelo que eu tenho visto, eu vi um pouco à distância, eu não tenho muito contato com os defensores federais, e também estou numa área hoje, né, no direito público, com menos acesso aí, digamos assim. Mas do que eu tenho visto por aí, ela tem tentado, acho que de uma forma muito razoável, minorar as consequências para que eles são mais vulneráveis. Por exemplo, o que é que deu de desigualdade com o isolamento social? A questão do Enem, né? A questão do Enem está uma coisa que há quase um consenso de que uma parcela relativamente grande da população estudantil não consegue acompanhar aulas online, por isso vai ter uma defasagem grande, e isso não entra sequer, né, em consideração do governo. A questão do auxílio financeiro, né, que o Bolsonaro dá o dinheiro com muito vagar e com muitos obstáculos, né? Eu vejo que a Defensoria tem tentado fazer isso de uma forma mais simples. Eu conversei com uma amiga que está nos Estados Unidos, ela me disse o seguinte, que o governo mandou $1.000 e poucos para cada um e não sei quanto para a criança, pelo correio, mandou um cheque pelo correio para todo mundo. Ou seja, além do valor ser muito maior, sem tanta burocracia. Aqui os pobres estão sendo obrigados a participar de uma literal via crucis, né? Ou seja, eles vão buscar o dinheiro, o seu auxílio, e podem estar adquirindo nesse momento o vírus que vai levá-los à morte. E a questão dos indígenas, que me parece hoje uma questão extremamente preocupante, né? Porque eles estão sendo invadidos, algumas áreas estão sendo invadidas para serem dizimados, né? Exatamente para que a doença possa chegar. Eu acho que a Defensoria tem cumprido o seu papel, né? E eu gostaria de poder dizer que o Judiciário cumpre o seu também, ou seja, que não se omita isso
E só para responder a provocação do Alon, eu concordo plenamente que não avance o sinal em relação aos outros poderes. Nós já estamos vivendo isso faz um tempo, né? Essa judicialização da política. E é curioso que a gente fala de judicialização da política, e alguém fala, ditadura do judiciário, como se fosse algo que o judiciário toma para si e decide fazer. Mas o grande problema, acho que esse é um problema pior, problema mais grave, é que ele só faz isso porque as pessoas procuram ele. Quer dizer, por exemplo, nessa questão política, para mim está evidente isso. O impeachment está parado no Congresso, porque o Rodrigo Maia não vai para frente, uma avaliação política, talvez seja aquela que o Alon fez, ou seja, que não há resultado, então a gente vai para o Supremo. Então, a tensão hoje em relação ao Bolsonaro é, sobretudo, mais ativa daquela que vem do Judiciário, seja pela decisão do Alexandre de Moraes, de tirar o Ramagem, seja pela decisão agora, esse manejo do Celso de Mello do inquérito, onde eu acho, não sei, posso estar enganado, mas é muito difícil de você vislumbrar um crime aí na escolha de um supervisor da Polícia Federal, de um diretor. Muito difícil isso, porque é uma finalidade que não é necessário que exista uma comprovação sobre como você escolhe uma pessoa de livre nomeação. Então, me parece que eles vão ficar rodando inteiros. Mas, quando foi o momento da Dilma, talvez o Alon possa me explicar um pouco melhor isso, mas quando foi o momento da Dilma, a briga dela foi com o Eduardo Cunha. E isso fez o processo ser centrado, sobretudo, no parlamento, o órgão judiciário, digamos assim, omitiu-se. Nesse caso, a briga do Bolsonaro foi com o Moro, e parece ter havendo uma força maior do judiciário. Mas eu concordo com isso, eu não vou entrar em muitos detalhes, né, porque como eu trabalho com direito público, eu não posso antecipar decisões, mas eu acho que posso aí, talvez, eu vou tocar num assunto que eu não sei se os defensores vão ficar muito satisfeitos ou não, mas acho que com essa questão da judicialização da política ser colocada na pandemia de uma forma muito complexa, né? Por exemplo, vi um caso lá no Piauí, onde o Ministério Público Federal pede numa ação civil pública que seja colocada a cloroquina à disposição para todos, enfim. Quer dizer, que é uma discussão, devia ser uma discussão médica, mas virou uma discussão política e agora quer se transformar numa discussão judicial. E vamos imaginar numa situação de que a gente começa a ter pedidos para a utilização do ventilador. O juiz determinou que ele use o ventilador. Mas não tem ventilador, vai passar na fila da frente do outro, etc. e tal. Hoje, isso para a gente, vai chegar com uma forma muito complicada. Posso estar enganado, acho que este percurso pode ter algum tipo de reflexo na acomodação da judicialização da política de saúde daqui para frente, que a gente vai perceber que talvez as questões de política pública são um pouco difíceis de serem lidadas de forma individual. Então, isso é o que me parece. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a Defensoria, só para fazer o fecho aí, eu acho que ela tem fazendo um trabalho extremamente importante, alertando as questões mais relevantes, e eu espero, sinceramente, que a gente acabe assumindo o nosso papel. Principalmente, o que me preocupa mais na questão penitenciária, né? Porque senão isso vai ser... Há uma grande possibilidade que seja... Aí sim, a gente pode dizer, não vai aumentar, não vai ter aumento da população carcerária, porque eles vão morrer. É isso. Obrigado. Gostaria de agradecer as palavras do Dr. Marcelo Semer, sempre sensível à nossa realidade, né, com a preocupação social muito grande, que vai ao encontro da missão da Defensoria. Acho que é por isso, Dr. Marcelo Semer, que a Defensoria sempre te procura, né, porque realmente o seu pensamento, em geral, está sempre voltado para aqueles que mais precisam, com a preocupação social realmente, que é importante as pessoas terem. Espero que os magistrados, o Ministério Público, defensores, todos compartilhem desse mesmo pensamento, porque assim eu acredito que a gente pode fazer um país mais justo e mais igual, né? E essa é uma das missões da Defensoria Pública. Realmente, só complementando,
foi citado 3 pontos aqui, que é a questão dos presos, né, a questão do auxílio emergencial e a questão dos indígenas, que são 3 temas muito caros à Defensoria Pública da União. Nós temos ação articulada em todo o Brasil, né? Com auxílio emergencial, nós estamos contabilizando, agora mesmo a colega acabou de divulgar agora há pouco, que entrou com mais uma CP, já são diversas ações civis públicas, exatamente porque o governo criou uma burocracia muito grande, uma dificuldade de acesso muito grande. A gente sabe que é uma população carente, alijada de serviços públicos, que não tem acesso a recursos como internet, muitas vezes o telefone celular, e dificulta muito o acesso dessa população a receber o auxílio, ao benefício que ele tem direito. Então, é uma preocupação muito grande nossa, é uma atuação coordenada, e há uma preocupação muito grande também entre os defensores da judicialização de políticas públicas. A gente sabe que é um tema muito controverso, é um tema delicado, e a gente tem uma preocupação também, essa preocupação é nossa, quando versa sobre saúde, principalmente, nós atuamos bastante, mas é bom, é importante a gente ouvir, amadurecer esse tipo de discussão, porque assim nós vamos caminhando, né, e construindo as nossas teses, as nossas lutas, enfim. Queria agradecer mais uma vez, e agora, nesse momento, vamos passar a palavra. Eu queria dizer aos convidados que podem deixar suas perguntas no chat, aqui do lado, né, da tela, podem deixar as perguntas, que no final nós faremos as perguntas aos convidados. Queria passar agora a minha querida amiga, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, a doutora Luciana Dites. Obrigada, Vlad, pelo carinho e pelos esclarecimentos. Ninguém melhor do que Vlad para falar sobre a atuação coletiva, porque além de vice-presidente da Associação Nacional, ele é de defensor regional de direitos humanos, né, na Bahia, né, na região ali, Nordeste, né, e tem muito conhecimento das ações coordenadas. Isso foi um debate muito longo na Defensoria, Marcelo. A gente tem, ao longo dos anos, a gente vem aperfeiçoando a nossa atuação coletiva, justamente para evitar aquelas ações suicidas, sem documentação, sem um preparo, sem uma conversa preliminar, sem antes tentar resolver administrativamente. Então, eu tenho muito orgulho dessa turma, né, da tutela coletiva, desses defensores, bravos defensores, que muitas vezes correm riscos, até risco de vida, enfrentam poderosos. A gente tem colegas no Rio de Janeiro, que enfrentam a questão da saúde, dos hospitais, enfrentam poderosos. A gente tem colegas que enfrentam o sistema carcerário, toda... Então, assim, tem os colegas que tratam da questão indígena, né, no Mato Grosso do Sul, no Amazonas, principalmente. Tem o Vlad também, que atua com a questão indígena na Bahia. Então, assim, eles enfrentam, muitas vezes, riscos, inclusive vão em locais de conflito, né? E nós não temos uma estrutura ainda de proteção ao defensor, como muitas vezes o MPF tem, né? Mas a gente segue acreditando. Eu acho que isso é a nossa vocação. Marcelo, quando eu fiz esse convite, né, eu sempre tenho uma relação de muita gratidão, né? Eu não poderia deixar de aproveitar esse primeiro encontro que a gente conseguiu fazer, né, na ANADEF, e eu disse que a primeira pessoa que eu pensei foi você, porque a nossa história ela vem de 2010, quando você tinha o blog era Sem Censura, né? E os aprovados da defensoria, gente, eu ainda não era defensor, nós éramos malucos, a gente não tinha nem cargos, faltavam uns 800 cargos, a gente não tinha cargos para sermos nomeados. E o Marcelo, com toda essa sensibilidade, nos recebeu, publicava nossos artigos, e daquele link na internet, a gente transformava isso em milhões de tweets, em muitas ações, né, porque a gente precisava hospedar, às vezes, uma mensagem num lugar confiável e respeitado. Então, Marcelo, eu queria aproveitar esse momento para, né, dizer da nossa gratidão, nós, defensores. Eu, como aprovada e hoje defensora e presidente da ANADEF, eu não podia deixar de agradecer, né, porque num mundo tão pouco de pessoas, num mundo que a gente vê as pessoas cada vez menos gratas, eu acho que a gratidão é uma grande qualidade. E essa é uma das qualidades. Eu tenho milhões de defeitos, mas essa qualidade eu tenho, e eu nunca vou esquecer o que você fez
por nós e pela Defensoria, porque dessa luta toda, junto com a Defensoria Geral da União, com todos os defensores que já estavam lá dentro, querendo que a gente entrasse, obviamente, não tem, né, não são só os aprovados, são até os antigos, tantos que lutaram para que a gente entrasse, né, surgiu os cargos, surgiu depois a autonomia, um monte de coisa, né, mas isso foi uma luta que você fez parte, junto com os defensores que já estavam na instituição e os aprovados. A outra história, discutir, né, passaste por tantos lugares tão importantes, eu vendo tua análise política até fiquei, né, tive uma aula de história, uma aula de análise objetiva, com dados, né? Então, você passou por tantos locais tão importantes e agora, né, está na FSB, que a gente tem a alegria de ter a FSB, né, como a nossa assessoria de imprensa é feita pela FSB, né, nosso apoio, e a gente tem crescido muito com o apoio de vocês, com as análises de vocês, né? Vocês têm trabalhado com afinco, Paula, Aline, você e toda a turma, para que a Defensoria seja valorizada, fortalecida, porque a gente sabe que se a Defensoria não for valorizada, não for fortalecida, a gente não vai ter um sistema de justiça eficiente, um sistema de justiça equilibrado. Não temos, né, ainda, porque a Defensoria ela ainda está em 30%, mais ou menos, das sessões judiciárias. A gente ainda tem que chegar, a Defensoria da União, a gente ainda tem que chegar em todos os locais onde tem justiça federal. E enquanto a gente não chegar lá, a justiça vai ser ainda um simulacro, né? Porque onde nós atuamos, mesmo que a gente não atue nas causas, a gente altera a forma como os juízes, os promotores, os procuradores da República analisam os casos. Né? Sempre onde você tem uma defensoria forte, você vê uma nova forma de o judiciário atuar, né? Porque sabe-se que existe, né, uma instituição que olha para os mais desassistidos, né? Hoje é o dia da Defensoria, né? É um dia de reflexão, é um dia de luta, de gratidão, né? Não é um dia de comemorar hoje, dada a situação em que o mundo se encontra, mas é um dia de se pensar o que a gente pode fazer para se seguir adiante, para fortalecer e para que a gente consiga chegar cada vez mais na população que realmente precisa, né? A gente tem uma atuação com relação a indígenas, população de rua, catadores e catadoras, né? A comunidade LGBT, né? Tráfico de pessoas, né? A população negra. Então, temos uma atuação muito forte com todos que precisam. Então, eu tenho muito orgulho de ser defensora e, nesse momento, estou presidente da ANADEF, né? Não tenho... mas eu não sou uma defensora da área previdenciária e eu sei o quanto a gente altera a vida das pessoas e altera o sistema de justiça, né? Quanto à questão carcerária, né? A gente está vendo em Brasília quase toda a Papuda todos os presos estão quase, né? Um número altíssimo de Covid, né? Inclusive faleceu esses dias um policial. E eu não consigo entender quando vocês me perguntam, né? Quando eu estava em Manaus, a gente fez um encontro com refugiados e de um refugiado colombiano me veio um insight com relação ao que a gente vive. Ele disse para mim que na Colômbia as coisas nem tudo é crime. No Brasil tudo é crime. O brasileiro tem um pensamento mágico de que tudo se resolve com pili-pim-pim. Manda prender! Manda prender! O brasileiro acredita piamente que mandar prender vai resolver tudo. Então, a pessoa comete um delito patrimonial, um delito sem violência, tudo é crime. Ele falava assim, tudo no Brasil é crime. E eu concordo com ele. Nós temos delitos que podiam ser coisas cíveis, não precisava ser penal. E a gente coloca essas pessoas na cadeia, muitas vezes não consegue pagar fiança, seriam crimes que nem se justificariam, o sistema não é eficiente, não existe uma informatização, existem muito trabalho, muita demanda para os juízes, para os promotores, para os procuradores, para os defensores. Então, o que a gente vê é que a gente infla, né, as cadeias por delitos que não necessariamente são graves, né? Todo mundo, porque as pessoas, quando você vai para as redes, tu pensa assim, nossa, todas aquelas pessoas que estão na cadeia são homicidas. Você já pensa, você não tem essa impressão? É tudo estuprador. Vocês têm essa impressão? É isso
o que se passa todo dia na TV, na cabeça das pessoas, e a população fica com aquilo na cabeça. Não, como? Não, vocês vão liberar esses monstros, é isso que as pessoas pensam, né? Mas se você for analisar os números, quantos por cento são homicidas? E desses homicidas, quais seriam reincidentes? Quais iriam continuar matando? Né? E a questão, então, assim, é importante a gente ter em mente que o Brasil, se ele não parar de criar crimes e tratar a população carcerária desse jeito, querer tudo, essa questão que Marcelo falou, a gente vai sentir depois o cumprimento das penas, né? A pessoa vai levar muito mais tempo para entrar no semiaberto, no aberto. Imagina isso daqui a uns anos, quantos a gente vai ser? A gente já é a quarta população carcerária, né? Nós já somos a quarta população carcerária, terceira. Nós vamos chegar perto de ser a primeira. Claro que os Estados Unidos vão seguir sendo a primeira, né? Mas eu só queria agradecer, não tenho tanto a dizer quanto vocês têm, né? A nossa atuação tem sido muito forte com relação ao Covid, com relação à pandemia. Os defensores estão na linha de frente, se arriscando, lutando, né? Claro que há a questão da judicialização excessiva, mas não é o caso. Nós temos tomado todo o cuidado, ela tem sido necessária. Né? Olhem as filas para receber auxílio emergencial, né? Um aplicativo, um negócio cheio de dificuldades, né? Como disse Marcelo, existiria um jeito mais eficaz. Daí, o que eu percebo quando eu fico... Porque eu sou muito mais ouvinte do que falante dessas questões, né? Esses dias, quando eu estava falando da auxílio emergencial, uma senhora, uma velhinha, me fala assim, mas tem fraude! Porque a gente tem essa tendência a apontar a fraude para acabar, para fazer como se fosse, esse auxílio é uma porcaria. Né? É como se fosse uma dialética para desmerecer uma coisa que é importante. Né? A gente pega fraudes eventuais para desmerecer todo o sistema da Bolsa Família. Quantas vezes você está falando, mas tem fraude. Vocês já viram isso, que isso vai sendo colocado na cabeça das pessoas, as pessoas começam a repetir isso como um papagaio, e daí, a partir disso, as pessoas começam a não entender da importância dos programas sociais, das lutas sociais, isso vai se plantando na cabeça das pessoas, as pessoas vão repetindo, e daí o sistema, né, o programa social, o movimento social, ele começa a ser discriminado. Não é isso que deve ser feito. Né? Ele funciona, ele é importante, ele tem que ser efetivado, de regra não tem fraude, e se tiver fraude, elas vão ser investigadas e ele tem que ser simplificado. Ele não pode ser tornado cada vez mais difícil porque as pessoas publicam na TV, nas redes sociais que tem fraude. Né? Então, é mais ou menos isso que eu percebo nesses dois pontos. Né? Mas já vamos passar para as questões, eu acho que vocês têm muito mais a dizer do que eu queria muito agradecer, né, com muita humildade. Eu escutei vocês dois, né? Tenho muito orgulho, escutei o Vlad e queria agradecer nesse dia, né? Eu fiquei meio, eu vou falar de novo, o que eu tenho? Fiquei incomodando, né? O pessoal da FSB, o Vladimir, né? Mas eu aprendi muito com vocês, eu só tenho mais uma vez agradecer e também desejar vida longa à Defensoria, vida longa e força à Defensoria, e que a gente consiga chegar em todos os cantos do país, porque a gente sabe a diferença que a gente faz. Nós somos o sim, sempre, né, da população pobre, onde a população é escutada e é onde ela se sente cidadã. Eu sei que eu sou defensora chão de fábrica, eu sei o que é isso, né? Então é muito importante. Peço que vocês levem a nossa história adiante, nos ajudem a divulgar e a lutar pelo fortalecimento da Defensoria. Obrigada, gente. Queria agradecer a doutora Luciana Lu, né, pelas palavras. Eu estou acompanhando de perto a luta dela, como ela é uma mulher forte e aguerrida, e como ela tem representado bem a ANADEF e a Defensoria Pública em todos os fóruns que ela participa. Me orgulho de ser seu coadjuvante, de estar aqui ao seu lado para quando você precisar. Dito isso, eu queria, mais uma vez, reforçar essa questão do auxílio emergencial, que realmente tem sido um problema no Brasil todo, uma demanda muito grande,
e que nós estamos, a gente sabe disso, os defensores que estão aqui presentes, o quanto isso tem impactado, né, na Defensoria Pública da União, e estamos nos virando para poder dar vazão a toda essa demanda. E eu tenho me sentido, às vezes, muito... Mais de 11 mil procedimentos já foram abertos. Já abertos. Coletiva. Aqui na Bahia, ontem, foram 240 pedidos de abertura, ou seja, 240 em um dia. Né? Nós temos poucos defensores para fazer isso, e no interior da Bahia, onde não tem defensoria, são diversos pedidos de diversas instituições, e nós estamos de braços atados, em mãos atadas, porque a gente sabe que não consegue dar conta de tudo isso e que não tem defensoria em todo o Brasil. A doutora Luciana acabou de colocar que só temos defensoria em 30% aproximadamente das sessões judiciárias. Isso é muito triste, né? Mas a gente sabe que é um processo de luta, de construção. Desde que a gente entrou, desde que eu entrei, já houve um crescimento, a gente está correndo atrás disso, a gente sabe. Eu sou otimista por natureza, né? Eu tenho esperança ainda de ver a defensoria conseguir atender, se não todos, pelo menos a grande maioria da população. Mas a gente sabe que é muito difícil, muito complicado, nesse cenário atual de crise, nesse cenário atual de teto de gastos, mas a gente não pode se furtar a luta em prol daqueles que mais precisam da gente. Bom, pessoal, dito isso, vou passar as perguntas aqui. O doutor Leonardo Magalhães, né, nosso colega defensor público federal, nosso colega conselheiro, né, representante da primeira categoria no Conselho Superior, e também atualmente ocupando a função de defensor público interamericano, né? Ele fez algumas perguntas aqui que eu queria compartilhar com os demais panelistas. O seguinte, primeira pergunta, como prevenir a proliferação do Covid nos centros penitenciários e compatibilizar direitos do preso, tais como direito à visita familiar íntima, banho de sol, direito de saída nos casos de regime semiaberto? Essa é a primeira pergunta dele. Alguém quer começar a responder? Marcelo, tu está sem microfone. Ele não direcionou a pergunta, então abro para quem quiser. A gente vai ouvir todas as perguntas e falar, ou vai fazer uma por uma? Como vai ser? Será que não é melhor fazer uma por uma? Porque talvez o tema seja, né, um pouco diferente. Bom, eu posso falar um pouco sobre isso, embora não tenha sido um juiz de execução, então eu não tenho esse conhecimento cotidiano da prisão para poder dar essa resposta. Uma das respostas me parece mais ou menos fácil, né? Como compatibilizar a saída do preso. Bom, se ele está saindo é porque ele está em regime semiaberto, e a melhor forma de compatibilizar isso é antecipar o regime aberto para ele. Ou seja, se você já pode estar saindo, não vai ser um drama gigantesco que você já fique cumprindo sua pena em regime aberto. Aliás, o que se tem visto aí, eu tenho visto alguns dados trazidos pela Defensoria, eu acho que as defensorias estaduais, eu não tenho certeza agora, mas de que onde os presos estão saindo não tem nenhum tipo de impacto em aumento de criminalidade. Eu acho que nesse momento dificilmente vai ter mesmo, também vai ter um distanciamento, enfim. O que eu acho terrivelmente perigoso é você enxotar os presos num lugar sem condições. As nossas cadeias já não cumprem as normas, as regras de tratamento internacionalmente admitidas penitenciário. Mas o que eles querem fazer é ainda pior do que isso, né? Certos centros de triagem, onde você tira daqui e põe para lá. O container parece que não passou, parece que a reação, pelo menos a palavra de ordem container, ficou uma coisa muito pesada. Mas hoje eu estava vendo aqui, acho que foi na Folha, que não passou o container, mas os conselheiros estão avaliando isso como uma pegadinha. Não passou o container, mas passou uma regra de flexibilização das normas da arquitetura prisional.
E quando a gente está vendo isso, a gente quer dizer, não tem um container, vai ter o cercadinho, alguma coisa muito parecida. Acho que tem que saber dosar isso. Alguns lugares fizeram, por exemplo, substituir a visita por isso que a gente está fazendo aqui, né? Entregaram tablets para os presos, para que eles possam falar com as pessoas, enfim. Acho que receber produtos pode ser feita a higienização, que é aquilo que a gente faz na nossa casa, enfim. Eu acho que a gente tem mecanismos para trabalhar isso, desde que tenha vontade. Agora, o volume de presos que tem é impossível. É impossível fazer distanciamento social com uma cadeia superlotada, onde um tem que dormir virado para o outro, porque não tem lugar, dormir de lado, porque não cabe. Então, assim, não dá para fazer nenhum tipo de distanciamento social com as cadeias como estão. E a forma mais efetiva, rápida e justa de você resolver esse problema é esvaziar cadeias, né? Esvaziar. Você pode até fazer, aí há a DPF que foi ingressada, salvo engano, pelo PSOL, não sei se o BCCRIM também, dizendo, olha, para que o Supremo recomende isso, recomenda-se que seja feito a liberação, salvo casos excepcionais. Então, teve um caso em São Paulo, que o juiz estava dando a liberdade e depois descobriu que o fulano era um fulano do PCC muito importante, aquilo lá. Então, acho assim, é possível você fazer essa triagem, né? Mas a verdade é assim, que existe um excesso, uma gordura prisional muito grande. Eu trabalhei com uma pesquisa de sentenças de tráfico, eu vi o grosso das pessoas que vão no tráfico são microtraficantes que não fazem a menor diferença se ele está lá ou se ele está fora. Se ele sai, outra pessoa assume a função dele. Então, não tem nenhum reflexo para a sociedade. E temos um caso aí, que eu vi que bateu até no Supremo, que é uma senhora de 75 anos que o Supremo negou o regime domiciliar, porque é condenada por tráfico. Mas que tão perigoso pode fazer? Para o perigo para a nossa vida é pior ela lá dentro do que ela fora. Então, eu acho que há mecanismos de você compatibilizar. Todos os detalhes, eu vou dizer, vou ser sincero, que eu não sei. Mas o que eu acho que falta, não vou dizer que falta do pessoal da penitenciária, falta um pouco dos juízes, que há um medo muito grande por esse furor punitivo que o Alan falou aí, que vai soltar, aí começa a ver o Datena falando, na Folha de São Paulo, Estadão, olha, soltando, virou todo mundo soltando, não sei o que e tal, que é, na verdade, um grande contrassenso. Talvez, eu imaginei que esse momento as pessoas pudessem olhar para isso como, não, prisão tem que ser só para aquilo que é extremamente necessário. Mas não é isso que está acontecendo. Vai ter que mudar muito a cultura, né, Marcelo? Vai ter que mudar a nossa cultura de enxergar o ser humano, a justiça. Até os juízes têm uma visão equivocada, né? Acreditam que o encarceramento é o grande remédio, né? A cloroquina, não sei o que seja, né? A gente precisa mudar, talvez, a forma das pessoas pensarem o direito, mudar a formação das pessoas, né? Tem que ser mais humanista. Inclusive nas escolas de direito, e aos poucos talvez alterar um pouco o jeito com que as pessoas enxergam, né, a pena, né? Eu acho que o regime semiaberto, né, a pessoa já pode sair do night dia, né, para trabalhar, né? Qual é a diferença que faria se ela ir para casa, nesse caso, para salvar a vida dela, né, e de outros presidiários, reduzir, né, a quantidade de pessoas no presídio? Qual seria grande problema de colocar essa pessoa em domiciliar, se ela já sairia para trabalhar, né? Mas não, isso não é explicado, a forma como as coisas são colocadas, né, nos meios de comunicação né, pega-se sempre aquele caso da fraude, aquele caso do cara do PCC, vocês já perceberam? E ainda não percebe que o grosso não é uma mula de tráfico, que por uma situação muito complicada, nós temos muita mula de tráfico que vem do exterior, né, com a droga às vezes no estômago, pensando numa vida, qual é a importância que essa pessoa tem para a cadeia do tráfico? Eles são colocados como iscas para que entrem mais drogas de outra forma. Qual é o problema e qual é a dificuldade que se tem de liberar essas pessoas para um domiciliar,
as Luciano, mulas, só fazer os pequenos traficantes. Não vejo. um adendo. A gente teve vários casos em São Paulo, há um tempo atrás, se julgava casos principalmente de furto, tem muito em coletivo, onde os réus eram estrangeiros, né? Então era colombiano, peruano, não sei o quê. Aí os falaram, não posso soltar o réu porque ele é estrangeiro. Eu falei, mas qual o problema? Ele tem o mesmo Nossa! direito. Não, porque se eu soltar, ele vai fugir do país dele. Eu falei, ótimo! O que a gente fez? Que é o que os outros países fazem, deportam, né? Tanto melhor. Ele vai voltar para ele, tanto melhor. Mas tem uma coisa dessa, vocês devem lidar isso com mais Temos um frequência, talhão, porque né? está na Justiça Federal, né? E uma coisa que eu nunca me conformei também, que na DPU é muito recorrente, são as mulas do tráfico, né? As pessoas que vêm, geralmente de países da América Latina ou da África, pessoas pobres, se submetem a viajar para a Europa carregando a droga. E a Polícia Federal intensifica todas as suas operações na fronteira, na saída da droga. Ou seja, nós estamos fazendo o trabalho, o serviço da polícia da Europa, né? Ao invés de fazer na entrada da droga aqui no Brasil. Então, nós estamos trabalhando a serviço dos Estados Unidos, da Europa, na saída da fronteira, e superlotando nossos presídios, né? Criando uma série de entraves a isso tudo, para fazer um serviço para os outros, né? Na saída da droga. Isso também nunca... É uma coisa que eu nunca entendo. Eu acho que a gente devia intensificar esforços também nas nossas fronteiras da entrada da droga. E aí seria até mais útil para impedir o crime e o tráfico aqui no Brasil. Eu acho que já foi respondida, inclusive, a segunda pergunta do doutor Leonardo, que foi: houve proposta do DEPEN de uso de container para separar presos sintomáticos. O que é que vocês acreditam, né? O que é que vocês acham disso? Bom, achamos um absurdo. Eu acho absurdo. As pessoas, né? Já tivemos aquela questão dos containers, foi no Espírito Santo, né? Teve que se resolveu, né? Essa vergonha. As pessoas vão ser fritadas dentro de um container, né? É uma situação que fere a dignidade, né? E justamente por uma dificuldade que temos de encarar, né, o sistema penitenciário, de liberar as pessoas, né, e perceber que elas nem todas são, nem a pessoa por ter errado, ter cometido um crime, não significa que ela é um serial killer, né? Então, mas a impressão que a gente tem quando a gente assiste o Datena, esses outros, é que são todos serial killers, que são pessoas, não, né? Acho que eu já tive caso, né, na família de pessoa que foi presa por causa de droga, né, na família. E sei, né, do quanto isso é uma dor, é uma dificuldade, e que isso acontece nas melhores famílias. Sim. Inclusive, admitir isso é a assunção pelo Estado de que existem seres humanos de categorias distintas, né? Aquele que não é presidiário, que só pode ser colocado em locais adequados e dignos, né? Aqui na Bahia, por exemplo, estão alugando hotéis ou construindo hospitais de campanha e tudo mais para colocar essas pessoas que tenham Covid. E seres humanos que estão abaixo, que se admite colocar dentro de um container, né? Então, é a admissão de que um presidiário não é um ser humano do mesmo status de um outro ser humano, né? Eu acho que isso é a assunção por parte do Estado disso. E bom, isso é um absurdo, né? Vamos para a próxima. O doutor Leonardo tem outra pergunta já tá também. cansado, né? A última pergunta aqui, doutor Leonardo. Alguns estados têm sofrido com o aumento da demanda por médicos e profissionais da saúde, sobretudo na região norte. Recentemente, alguns municípios entraram com ações contra a União para permitir a contratação temporária de médicos estrangeiros, independentemente de terem passado pelo Revalida. Qual a opinião dos palestrantes sobre o tema? Veja, isso é algo que o próprio governo federal, se não me engano, já passou a admitir, né, com a recontratação de médicos cubanos, do Mais Médicos, dos que ficaram no Brasil e não voltaram para Cuba, né? Então, eu acho que... Veja, nós estamos vivendo uma situação excepcional, quer dizer, uma situação de pandemia. Pandemia não é uma situação normal, não é uma situação regular. Então, situações excepcionais exigem medidas excepcionais, né? Não medidas de exceção, mas medidas excepcionais, né? O que são as medidas excepcionais? É preciso haver uma oferta de serviços de saúde por todo o país, porque a pandemia ela atinge o conjunto do país. Então, se a Constituição não te permite requisitar forçosamente mão de obra
na área da saúde, mão de obra médica e de outros profissionais de saúde para deslocar para regiões do país em que essa mão de obra esteja em falta, você tem de necessariamente procurar essa mão de obra onde ela existe, né? E mesmo essa questão do revalida, é até compreensível que se exija algum tipo de exame para comprovação da capacidade profissional, mas veja, a atenção médica existe em vários níveis, né? Uma atenção primária, um serviço de baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade. Então, certamente haverá mercado e haverá demanda e haverá possibilidade de utilização desses profissionais que não fizeram revalida e que, de algum modo, são profissionalmente capacitados para, se não para fazer procedimentos de alta complexidade, mas pelo menos atender, dar o primeiro atendimento, verificar os sintomas, encaminhar esse paciente, pedir exames. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu concordo Marcelo, com tudo que ele falou. Só acho que foi um desperdício ter mandado embora os médicos cubanos, né? Ter feito toda aquele coisa, porque eles acabaram sendo festejados em vários lugares, inclusive na Itália, enfim. Acho que a gente trabalhou com essa questão de uma forma muito ideológica e por mais que esse pessoal que assumiu o governo tenha sempre acusando os outros de fazer tudo com muita ideologia, a gente percebeu que a ideologia ficou em primeiro plano exatamente quando eles assumiram. E acho que teria sido muito bom se a gente tivesse ficado com os médicos cubanos. Como disse o Alonso, você não faz a coisa da máxima complexidade, faz a pequena e a média, enfim. Acho que era muito bom. Eu concordo, até porque eles trabalham com medicina comunitária, de regra, né? É uma especialidade que não tem cirurgia, por exemplo. E até na prova, para você validar o diploma, muitos médicos que vêm do exterior se queixam que exige o detalhe do detalhe da pediatria e da ginecologia e tal, né? A prova deveria ser destinada com questões para a área que a pessoa vai trabalhar, né? Não especializar demais, porque aí é uma forma de se impedir, né? Tornar a prova um impeditivo, né? Teria que ser uma prova para aquela área, né? Para que a pessoa vai trabalhar clínica geral, né? Medicina da família, mas infelizmente não é assim que acontece. Tem mais uma pergunta, né, Vlad, da Maria Cecília. Vamos encerrar com ela, por favor? Pode ser. Acho que surgiu uma pergunta agora, realmente. Maria Cecília, nossa colega Maria Cecília, defensora também. Marcelo conhece também. Com quem tive o prazer de atuar no Rio de Janeiro, quando lá estive lotado. Uma pergunta grande professora. Para o aluno Ferver, que expectativa podemos ter na relação do governo com as instituições que mais tensionam em favor da democracia e da ação estatal para assegurar direitos, especialmente sociais, como a Defensoria Pública, no momento após a pandemia? Veja, as relações de Estado são relações de tensão. Existe sempre uma tensão, né? Porque você tem elementos, quer dizer, segmentos demandando determinados serviços, demandando determinadas ações, e que o executor, né, o poder executivo, não quer fazer, ou porque não disse que não tem dinheiro, ou porque não tem dinheiro mesmo, ou porque é contra, né? O que nós podemos esperar não é uma pacificação dessas tensões. O que nós podemos esperar é que elas continuem, mas que sejam resolvidas de uma maneira construtiva, de uma maneira equilibrada. Eu não quero ser aqui ingênuo, mas essas tensões, por exemplo, entre o direito das populações indígenas e o desenvolvimento econômico, é uma tensão. A defesa do meio ambiente e a necessidade de desenvolvimento econômico, é uma outra tensão. Nós vimos aí, por exemplo, nessa discussão que nós tivemos hoje, a proteção da sociedade e a defesa dos direitos dos presos, é uma outra tensão, né?
Então, são todas tensões, mas que o Estado de Direito é exatamente a instância, eu diria até a arte, de você enfrentar essas tensões de uma maneira construtiva. Infelizmente, a gente não tem visto isso. A gente tem visto que, muitas vezes, esse processo ele acaba provocando algum tipo de radicalização política e acaba chegando a algum impasse. E no impasse, em geral, a corda arrebenta do lado mais fraco, né? Quer dizer, quando você tem uma situação de impasse, quem perde é o mais fraco. E aí eu de novo, coloco o papel da Defensoria Pública, que de alguma maneira, procura minimizar esse tipo de consequência. Mas o que eu vejo nas relações entre os poderes, nas relações institucionais, é isso. Nós vamos continuar vivendo uma tensão, esperamos que cada uma dessas tensões seja resolvida de uma maneira produtiva e em defesa daqueles que mais precisam do Estado, ou seja, dos mais fracos, porque os mais fortes, os mais ricos e os mais bem colocados na sociedade só precisam do Estado para reprimir os demais, né? Quem precisa do Estado para se defender são os que têm menos. Então, a expectativa que nós temos é essa. Obrigado. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? Não, essa questão, eu vejo essa questão do pós-pandemia, né? Tem muita gente que estava vendo até um debate que teve nesse final de semana entre Ciro Gomes, Flávio Dino, Molon, né? E tem aquela visão mais otimista, que sairemos disso mais solidários, né? Vamos ter mais consciência do meio ambiente, mas talvez essa tensão, ou o contrário, né? Não vamos tirar uma lição e vamos aumentar a desigualdade e o desequilíbrio, né? Então, vamos ter que observar como isso vai acontecer e talvez essas cabeças pensantes, as pessoas que têm poder de influência, possam, né, trabalhar juntas para se criar uma nova forma de pensar, né? Para se evitar o pior, que é um agravamento da desigualdade, né, pós-pandemia. Né? Vamos encerrar, vamos encerrar, acho que cada um pode falar alguma coisinha, né, para a gente encerrar. Eu agradeço a todos pela participação, agradeço aos colegas que prestigiaram o evento, ele vai ficar gravado depois no nosso canal do YouTube, ANADEF Oficial, e também depois a gente vai colocar nas redes, e eu só tenho a agradecer esse debate extremamente profícuo, e também as perguntas dos colegas, que também enriqueceram toda essa conversa, que foi uma conversa entre amigos e pessoas que só têm a acrescentar uma para outra. Obrigada, meninos. Obrigada. Eu que agradeço também, certamente, a oportunidade, o convite. Estamos aqui à disposição, a FSB está à disposição de vocês. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz de poder vir aqui, encontrar o Vladimir, a Luciana, o Marcelo, né? Trocar ideias, sempre bom. Aprendi muito, né? Então, eu acho que saí ganhando muito dessa conversa, porque aprendi bastante com o que vocês colocaram, e estamos aqui à disposição e esperamos que o amanhã seja melhor do que hoje, né? Nunca devemos deixar de ser otimistas. Eu, como disse, eu sou otimista. Então, com esse otimismo, que nunca deve descolar do realismo, mas ele deve continuar sendo otimismo, eu me despeço aí agradecendo novamente a todos vocês. Muito obrigado. Né? Bom, não deviam deixar para mim fazer a última intervenção, porque eu já não sou tão otimista assim. E acho que vão ficar com uma ideia muito ruim. Não sei o que vai vir pela frente, mas de qualquer maneira foi muito legal ter conversado, ter cada um de um ponto de vista aí, ter falado sobre esse momento. Eu acho que a gente precisa estar juntos, né? O que vai acontecer daqui para frente vai depender de como nós nos comportarmos. E se a pandemia exige que a gente se distancie, a gente tem que dobrar as forças para se aproximar. Então, eu agradeço esse convite aí. Parabéns de novo pelo Dia da Defensoria. Bom, pessoal, então, em nome da ANADEF, primeiro agradecer aos nossos debatedores, né, pelas exposições aqui, pelas palavras, foi muito rico o debate. Queria agradecer também aqueles que participaram desse evento,
ressaltando que hoje estamos comemorando o Dia da Defensoria Pública e que essa comemoração sirva também de reflexão para o papel do defensor público, né, nesse momento de crise, o que é que podemos fazer para a sociedade, e dizer que a ANADEF está à disposição e sempre estará pronta para lutar em defesa do defensor público, da defensoria pública, e, em última instância, dos nossos assistidos, que são os beneficiários do nosso serviço, né. Então, com isso, eu me despeço, agradeço a todos, e estamos aí, fica com Deus.